Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa sexta-feira 13. Não sei se para você é algo positivo ou negativo, você que é supersticioso. Nós temos 4 jogos para poder extrair o maior número de informações possível, 3 jogos das principais divisões da Europa, Espanha, Itália e Alemanha, e um jogo da minha xodó, segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 13 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento na segunda divisão da Alemanha, minha xodó, Bundesliga 2, jogo do Karlsruhe com o Regensburg. Temos outro jogo aqui também do Hertha Berlim com o Münster, mas o meu foco vai ser nesse jogo do Karlsruhe. Principalmente, o que me chama a atenção é a posição na tabela e a fase que vem vivendo o Regensburg, que acabou de subir da terceira divisão e que dificilmente, jogando esse tipo de futebol, vai conseguir escapar. Não está tão distante ainda da saída da zona de relegation, mas está numa situação complexa em relação a saldo, né? Tem 34 gols sofridos. Vou trazer para a gente ter como critério de comparação o PDF de apoio. Antes disso, lembrar que esse jogo é 2h30, tem muita gente que me pede para comentar os horários dos jogos, que às vezes no celular fica pequenininho, e a cotação do Karlsruhe é 1,45. De antemão, eu já não aconselho tanto essa observação de cotações do mercado de resultados na segunda divisão da Alemanha, porque é um campeonato muito maluco, né? Geralmente o time que está melhor, ele toma gol, o time mais favorito não costuma vencer. Não gosto de trabalhar o mercado de resultados, nem como um trader, nem mesmo se eu fosse um punter. Mas realmente a fase do Regensburg é preocupante e isso acaba interferindo no mercado. Dá uma olhada aqui, ó. O Regensburg, ele do lado direito, ele não venceu nenhuma partida fora de casa. Foram 6 derrotas consecutivas e um empate. São 3 gols marcados em 7 partidas e 22 gols sofridos. A média é de 3,1 gols sofridos por jogo e não chega nem a 0,5 de gols marcados. Para você ter uma ideia, o Regensburg precisa finalizar 21 vezes para marcar um gol e 9 vezes no alvo para conseguir marcar um tento. Então, é explicável e é compreensível por que a cotação do Karlsruhe está 1,45. Não necessariamente porque o Karlsruhe é um excelente time, apesar de estar vivendo, sim, uma fase de turbulência, é um time melhor. Não necessariamente por ser um time melhor, porque a gente consegue perceber ali que dentro de casa o Karlsruhe começou a dar uma rateada, já são 4 jogos sem vencer, mas principalmente por conta do desempenho do Regensburg, né? Em relação ao Karlsruhe, 57% dos jogos ele saiu na frente. Perceba que o Regensburg não abriu o placar em nenhum jogo. Olha que loucura. O time do Karlsruhe não falhou em marcar em nenhuma das 7 partidas que fez em casa, mas sofreu também com muita frequência. Somente em uma dessas 7 partidas ele não sofreu gol. E a média de gols marcados e sofridos é igual. Então é um time que oferece oportunidade, mas também aproveita essas oportunidades. O Karlsruhe precisa de 2,6 finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Karlsruhe é com mais vitórias, menos derrotas, porém a quantidade de gols sofridos é parecido, só que aí ele compensa nos gols marcados. E no segundo tempo eu poderia até dizer que o Karlsruhe teve uma queda vertiginosa ao ponto da gente não confiar. Mas quando a gente olha para o desempenho do Regensburg, com 13 gols sofridos e nenhuma vitória, 71% de derrota, realmente, me parece aqui que o mercado está certo em acreditar numa possível vitória do Karlsruhe. Só que como eu não trabalho, como eu falei, o mercado de resultados na segunda divisão da Alemanha, o meu foco aqui é o mercado de gols, tá? Então para esse jogo, eu vou, é claro que como a gente tem aqui um super favorito em campo, a gente vai ter as cotações de gols esmagadas, ó, 1,5 a 1,18, 2,5 a 1,60, 3,5 a 2,50. Eu gosto muito de pensar no cenário de gols nesse jogo, no ao vivo com o Karlsruhe na frente, porque aí é o suficiente também para a cotação melhorar. Então eu penso muito no 2,5 gols se o Karlsruhe já estiver na frente do placar. Em caso do Regensburg estar na frente, vai ser a primeira vez fora de casa que ele vai abrir o placar, a gente pode pensar num cenário de recuperação do Karlsruhe. Aí sim, talvez no mercado de resultados. Essa é uma situação que eu trabalho muito na segunda divisão da Alemanha, que é a recuperação de resultado. Situação de reversão de placar, o time perdendo de 2-0 buscar o 2-2, ou então buscar até mesmo a virada. Isso pode ser interessante porque realmente é um futebol muito pirotécnico ali na segunda divisão, tá? Então, para mim,
é um jogo pra gente ficar de olho em gols. Não vou nem colocar aqui uma possibilidade de ambas marcam, porque o Regensburg tem uma dificuldade muito grande de marcar, mas o Karlsruhe não tem de sofrer. Então, dependendo da cotação, agora 1,80 acho que ainda não vale o risco, mas um pouco mais alta pode ser interessante. E claro, é provável a vitória do Karlsruhe, se tudo seguir de acordo com o script, né, que o mercado espera. Mas eu não confio tanto no mercado de resultados na segunda divisão da Alemanha. Passando para a primeira divisão, nós temos Freiburg e Wolfsburg. E aqui nós temos um claro favorito também, com uma cotação de 2,10. Esse jogo acontece 4,5. Na classificação, temos um Wolfsburg dentro praticamente da zona de Europa League, né? A distância do Wolfsburg para o Dortmund é a mesma, né? Para o Freiburg também. Então fica aquela situação. Nesse momento é a Europa League, mas próxima rodada já pode ser Conference ou até mesmo ficar de fora. Mas ainda é muito cedo para a gente cravar alguma coisa. O fato é que o Wolfsburg vem com um ataque muito bom. 29 gols marcados. Só para ter um critério de comparação, o Freiburg marcou 17, né? Então é uma temporada hoje talvez mais abaixo do time do Freiburg. Dentro de casa, o Freiburg teve uma derrota apenas. Eu não me lembro para quem foi, deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui não aparece tantos jogos para trás. Mas eu vou caçar essa informação porque eu tenho curiosidade para saber qual foi o time que bateu o Freiburg em casa. O Freiburg geralmente é um time forte, tá? Mas ele costuma entregar pontos em casa para equipes mais acessíveis. Vamos dar uma olhada se eu encontro aqui a derrota do Freiburg. Aqui, ó. Olha lá. São Paulo, dentro de casa, jogando bem, tendo um pênalti perdido, mais posse. Começou também a 1,55, cotação mais baixa. E na classificação a gente pode ver que o São Paulo está lá embaixo na tabela. Então é um time que tem essa mania, né? De ser um pouco mais Robin Hood, né? Tirar dos grandes e entregar, entre aspas, para os pequenos. O Wolfsburg, fora de casa, perdeu também apenas uma partida, mas o Wolfsburg se destaca por alguns pontos. Primeiro, falha pouco em marcar, sai muito na frente do placar, isso mostra iniciativa mesmo fora de casa, e tem uma quantidade de gols marcados muito alta. Média de quase 3 gols marcados por jogo fora. E não é uma equipe tão vazada, tá? Sofreu ali um pouquinho mais do que um gol de média, mesma quantidade do Freiburg dentro da sua casa. O Freiburg não tem aberto tanto o placar, mas tem buscado vitórias e pontos. Isso significa que ele tem um alto índice de recuperação. Então a gente pode ter um Wolfsburg saindo na frente e ainda assim um Freiburg tentando buscar uma recuperação por aqui. No aproveitamento de finalizações o Wolfsburg é melhor, mas o Freiburg não fica tão atrás. Primeiro tempo do Wolfsburg é muito bom. Muito, tomar cuidado, hein? Aqui a gente já pode ter um favorito se complicando, porque o primeiro tempo do Wolfsburg é muito bom, o do Freiburg nem tanto. Mediano aqui no número de vitórias, empates e derrotas, mediano no número de gols marcados e sofridos. Já o Wolfsburg vence 83% das primeiras etapas, não perdeu nenhuma e marca 12 gols sofrendo apenas 2. Esse primeiro tempo aqui pode fazer a cotação do Freiburg corrigir, tá? Agora, no segundo tempo, uma queda vertiginosa, uma queda livre do Wolfsburg, né? De 83% de vitória vai para 17%. Não aumenta tanto as derrotas, mas passa a sofrer mais gols e passa a marcar menos. E aí passa a ser um segundo tempo um pouco mais do time do Freiburg. 83% dos jogos do Freiburg em casa com over 2,5 e 67% dos jogos fora de casa do Wolfsburg com over 2,5. Me agrada pensar nesse cenário de 3 gols para esse jogo, hein? Dá pra gente pensar nesse cenário, não dá? Nesse momento é 1,80, não é uma cotação ruim. Nos últimos jogos entre eles, vamos lá, ó, 2-1, 1-0, 3-2, 2-0, 6-0, 3-2, 2-0, 3-0. É um cenário frequente até do mercado de 2,5. Vamos dar uma olhada na casa do Freiburg? Na casa do Freiburg, 2-1, bateu 2,5. Depois aqui, 2-0, não bateu. 3-2, sim. 1-1, não. E foram só essas vezes dentro da casa do Freiburg. Mas na casa do Wolfsburg isso aconteceu com mais frequência. Não é tão frequente a situação onde não existe o ambas marcam. Ó, 2-2, 1-1, 3-2, 3-2, 2-1. Como é que tá a situação do ambas aqui? 1,67. Se for uma cotação um pouco mais elevada, me agrada, tá? E claro, é um jogo para correção de preço. Se o Freiburg não entregar no início, se o Wolfsburg conseguir repetir esse primeiro tempo tão sólido aqui, pode ser interessante. Momentos dos gols para quem gosta. Olha só, o Wolfsburg marca 75% dos seus gols no primeiro tempo e sofre 57% dos gols a partir do minuto 60 no segundo tempo, obviamente. O Freiburg marca mais ali no miolo, final do primeiro tempo, início do segundo, e sofre no início, no final do primeiro tempo e principalmente no meio da segunda etapa.
para mim é um favorito que pode se complicar. Apesar de ser um bom time dentro de casa, enfrenta também um excelente visitante por aqui. 16h45, vamos para a Itália falar de Empoli e Torino. De cara, com essas cotações 2,55, 3,10, é um jogo parelho. O jogo parelho a gente tem que trabalhar muito mais voltado para o ao vivo, né, para correção de preço. Para quem começou a me seguir lá no Instagram, viu eu trabalhando uma correção de preço ali no Botafogo. Ali no caso foi um favorito que corrigiu, mas nesse tipo de jogo do Empoli com o Torino é muito comum acontecer. O mercado ele não se decidiu. Ele jogou um favoritismo para o lado do Empoli um pouquinho, mas ele ainda está indeciso. Então, a partir do momento que no jogo um time apresenta uma superioridade, o mercado ele vai acompanhar e essa cotação vai corrigir, a gente pode aproveitar, tá? Dentro do cenário de classificação, não é um jogo que chama assim tanto atenção. 10º contra o 12º, você vai falar, pô, talvez seja melhor colocar isso aqui num jogo complementar. E pode, até porque a diferença do jogo do Freiburg é 4,5 para o jogo do Empoli 4,45 é 15 minutos. E também aqui do Valladolid, que a gente vai falar já já, também mais 15 minutos. Então, talvez essa diferença pequena de tempo de início de jogo pode confundir um pouco essa divisão de atenção. Você pode colocar esse jogo aqui para um jogo extra, né? Para um jogo complementar. Fica a seu critério. E eu não consigo tirar tanta informação. Quer ver? Olha só. O Torino perdeu nas últimas 5 partidas, 4, e empatou 1, fora de casa. É uma queda grande do Torino, né? Vai voltando à média. O Torino tinha começado muito bem. Sofreu mais gols do que marcou, não tem tanta iniciativa, falha bastante em marcar e tudo mais. O time do Empoli venceu apenas uma em casa, e foi recentemente. Vamos ver contra quem foi. Venceu o Como, né? Vinha de derrotas para o líder antigo Napoli, né? O ex-líder, e para a Inter de Milão. Venceu o Como e aí empatou com a Udinese. É um time que nos últimos 2 jogos pelo menos produziu gol, né? Mas não é um time que sofre tanto. Sofreu 3 gols aqui da Inter, mas é raro, ó. Pode ver que nos 7 jogos ele sofreu apenas 5 gols. Tem uma defesa mais sólida. Isso chama para um jogo mais under, tá? Isso tende a ser um jogo mais under. Olha que loucura. O time do Empoli precisa de 12 finalizações no alvo para conseguir fazer um gol. Absurdo. Primeiro tempo, poucas vitórias, nenhuma derrota. 1 gol marcado, nenhum gol sofrido. Segundo tempo aí, a quantidade de gols sofridos muito maior. Sinceramente, dá pra gente colocar esse jogo aqui num cenário de jogo complementar. Vou até deixar essa correção de preço aqui, mas criar a expectativa de um jogo over somente se for no ao vivo e me parece ser um jogo mais amarrado. Tá? Eu não abraçaria tanto essa partida aqui não, mas fica uma opção, principalmente se você está aprendendo mais sobre trade, está trabalhando já na Betfair. Se você não está trabalhando, vou deixar o link aqui para você criar sua conta. Se você está aprendendo sobre correção de preço, que eu ensino bastante no meu curso, que tem no YouTube, tem aqui embaixo no meu blog também, você vai encontrar provavelmente um bom jogo para trabalhar nesse Empoli Torino. Vamos passar agora para Valladolid e Valência às 5 horas. Também temos aqui um jogo parelho e pela classificação também temos um jogo provavelmente que gera menos expectativa, né? O Lanterna contra o Vice-Lanterna. Se fosse o Valladolid contra o Celta Vigo, se fosse o Valladolid contra o Bilbao, seria outra expectativa. Mas são os 2 últimos colocados da competição e não espere boas estatísticas por aqui, né? Já vamos marcar aqui um jogo para correção de preço. O mercado dá um favoritismo maior para o Valência, mas olha isso daqui. O Valência não venceu nenhum jogo fora de casa. Foram 3 gols marcados e 13 gols sofridos aí para homenagear de sexta-feira 13. O Valladolid venceu uma partida de estreia em casa e depois não venceu mais. São 8 jogos e 7 jogos sem vencer em sequência, né? Uma vitória apenas. Também não é um time com tanta iniciativa, falha bastante em marcar. Marcou 2 gols a mais e sofreu 1 gol a menos do que o Valência. Não dá para tirar tanta informação desse jogo. Isso aqui é um jogo para deixar para ao vivo. Eu não tenho capacidade, nem bola de cristal, para tentar influenciar você a apostar a favor de uma equipe ou outra. Seria completamente maluquice da minha parte. Ah, eu gostei mais da bandeira tal, eu gostei mais do nome tal. Só se for assim. De resto, é um jogo pro ao vivo. Vamos dar uma olhada no cenário de primeiro e segundo tempo. Olha só como é parelho, ó. Valladolid não marca tanto no primeiro, mas também não sofre tanto. No segundo tempo, o Valladolid já passa a marcar, mas sofre o dobro. O Valência no segundo tempo é péssimo, não chega a marcar nenhum gol. Olha que loucura. 63% dos jogos apenas do Valladolid foi over 1,5 em casa e 71% dos jogos do Valência fora com over 1,5. Se fosse para colocar alguma coisa na minha cabeça, talvez um jogo empatado 0-0 ali aos 60 minutos, tentar buscar um gol, over 0,5. Olha só, o time do Valladolid marca com muito mais frequência no início do segundo tempo e no final do segundo tempo e sofre 42% dos gols nos minutos finais. Opa! E aqui do lado de cá, o Valência também. 38% dos gols sofridos nos últimos minutos. Cara,
Aqui é aquele tipo de partida que se tiver 1-0 eu posso tentar buscar o over 1,5 no final. Se tiver 0-0 talvez eu tente buscar o 0,5 no final. Os últimos 30, 25 minutos podem deixar esse jogo bem mais interessante do que provavelmente o início. Mas como eu falei, se você é um trader, é um jogo para você ficar de olho numa correção de preço aqui nesse início de jogo. Agora, se você é um punter, esse jogo aqui do Valência, esse jogo aqui do Empoli, são jogos difíceis para você. Talvez seja melhor você trabalhar o Karlsruhe com o Regensburg do que propriamente aqueles outros dois, tá? Um jogo extra que eu deixaria para você dar uma bisolhada é Toulouse e Saint-Étienne. Saint-Étienne subiu recentemente, era um dos principais times da França, era o maior campeão da França, agora o PSG já conseguiu assumir esse papel. E o Saint-Étienne está dentro da zona de rebaixamento nesse momento, né? O Toulouse é o 10º. Só que a cotação é de 1,45 para o Toulouse. Aí você vai me perguntar por quê? E eu vou te mostrar essa campanha do Saint-Étienne fora de casa. Nenhuma vitória, nenhuma vez saiu na frente do placar, falhou em marcar em mais de 70% dos jogos, sofreu 25 gols, 25 em 7 partidas. São mais gols sofridos do que o Regensburg, média de 3,5 por jogo. E o Toulouse, que venceu as duas últimas, sai na frente com mais frequência, falha pouco em marcar, não tem um ataque assim espetacular, mas também não sofre tanto gol. Os dois aproveitamentos são horrorosos, né? Mas o Toulouse, realmente, pela campanha do adversário, talvez mereça essa cotação. Agora, você vai perguntar para mim, você colocaria seu dinheiro a favor do Toulouse? Não confiaria no Toulouse, mesmo com um adversário desse. Mas fica por sua conta e risco. Se você encontrar talvez um Toulouse empatando o jogo aos 60, 70 minutos, querer colocar uma moeda, pode ser interessante. Necessidade de vitória não é vitória. Adversário numa fase ruim não necessariamente é garantia de vitória. E o mercado ele abaixa essa cotação, claro, para te chamar. É uma isca. Você está ali no fundo do oceano, no fundo do lago, e aí tem uma isca ali para te fisgar. E essa cotação ela tem um fundo de verdade por conta da campanha do Saint-Étienne. Mas o Toulouse não é essa máquina mortífera de fazer gol. Então toma um pouco de cuidado para se abraçar nesse jogo, tá? Eu acho que essas são boas opções para essa sexta-feira à noite. Se você não for sair, coisa que eu te aconselho fazer, se não for sair de casa, fica um pouco com a sua família. Não vai inventar na sexta-feira à noite fazer Barraca Central e Lanús ou Banfield Sarmiento, com todo respeito ao Campeonato Argentino, mas tu já passou a semana inteira trabalhando, tu vai pegar sexta-feira à noite e vai dedicar pro Campeonato Argentino? Pô, eu já fiz algumas vezes no passado. Me arrependo, mas faz parte. Eu hoje não te aconselho. Então fecha o Campeonato Argentino, parou ali na tarde, não deu para trabalhar de tarde, beleza, sábado tem jogo, fica tranquilo. Sábado, domingo, o que mais vai ter é futebol, tá bom? Então é isso. Vou deixar aqui embaixo o link da minha parceira Betfair para você se registrar, ter um saque instantâneo e depósito também. Vou deixar aqui embaixo o link do meu curso, você pode fazer no YouTube também aí, é tudo de graça. Vou deixar o espaço aqui embaixo também para você me ajudar com informações, complementos e dúvidas. Como sempre, lembre-se, apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, do seu emocional. Se você não deixou o like no vídeo, essa é a hora que você me ajuda. Se você não for inscrito por aqui, essa é a hora que você se inscreve. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, essa é a hora que você se torna membro do canal com um valor simbólico e recebe o PDF 2 dias de antecedência com mais de 150 competições. E essa é a hora que eu te agradeço pela sua companhia diária. E eu falo para você que a gente se vê, se Deus quiser, amanhã. Um grande abraço e até a próxima.